Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Glória a Deus por tudo que o nosso Deus nos permite, né? Mais um dia, né? Para a gente viver, temos que agradecer muito. Hoje eu queria deixar, né, uma mensagem aqui falando da importância da gente não querer ir onde o nosso Senhor não permitiu, ou então até onde é uma promessa, mas não está no tempo, né, que muitas das vezes acontece isso. Nosso Senhor promete algo e a gente quer acelerar o tempo, né? Deus já disse que não é para agora, é mais para frente, e a gente quer acelerar aquilo ali, né? Quer que acontece logo, porque o ser humano tem essa, né? Sem prometer, ele já quer correr, se tiver uma promessa, ele quer acelerar o tempo. E não pode ser assim, né? Nós temos que descansar no Senhor, nós que somos servos de Cristo, temos que entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo e que nós temos que viver no tempo de Deus para que a gente não quebre a cara e até não nos aconteça algo pior, né? Que é o que a gente tem que ter esse entendimento. Eu quero estar lendo três versículos, encontra-se em Números, capítulo 14, versículo do 43 ao 45, que diz assim, ó: porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temeriamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormã. Então essa é uma passagem, né, assim, maravilhosa da gente observar na Bíblia, né, que aconteceu com aquele povo de Deus que estava saindo do Egito, né? Chegou uma hora que o Senhor se irritou com eles, né, por tudo que eles estavam fazendo, desacreditando, e falou que eles não iriam entrar na terra prometida. Mas sempre existe aquelas pessoas que não obedecem a Deus, né? Que às vezes Deus falou que não é para fazer e elas resolvem fazer por conta própria. E é essa passagem aqui, né? Aonde o próprio Moisés falou com aquele povo que queria entrar, que Deus não ia com eles e que o inimigo estava logo à frente e que se eles fossem, iriam perder, né? Porque o Senhor não estava diante deles. Então, o que eu queria deixar aqui? É, aí eles foram, né, e foram vencidos pelo inimigo. Por quê? Porque desobedeceram a Deus. Assim também é nos dias de hoje, né? Nós, principalmente, que andamos com Cristo, né, que temos o entendimento da palavra, nós temos que estar sempre pedindo a Ele que nos oriente antes de tomarmos qualquer decisão, né? Ainda que Ele tenha prometido, mas nós temos que perguntar a Ele se já é o tempo de nós entrarmos naquele local, né? Se é o tempo da gente avançar. Por quê? O tempo de Deus, ele é muito diferente do nosso tempo, né? Muitas das vezes, ele olha para a gente e vê que a gente não está capacitado a receber aquilo ali. Então, o que que ele faz? Ele espera o tempo, nos prepara e depois ele permite com que a gente vá naquela situação e conquista. Mas para isso, a gente tem que obedecer ao Senhor, né? Porque esse povo que tentou ir, né, acabaram sendo vencidos pelo inimigo. E nós, se a gente der mole, né, não observarmos a palavra do Senhor, não obedecermos, a gente acaba quebrando a cara também. Quantas pessoas, né, que perdem a vida por desobedecer a Deus, né? Deus falou que aquilo ali não é para ele, ou até falou que não é o tempo, e ele resolveu ir por conta própria, né? Se enfiando em lugares cheios do inimigo, e aí o inimigo vem e passa por cima. Por quê? Deus não se faz presente com aquela pessoa que é desobediente. Pode ter certeza, nós podemos, né, seguir a palavra, dizer que conhecemos a Deus, mas se nós não obedecemos a Deus, pode ter certeza que pode nos acontecer coisas graves, sim, né? O nosso Senhor permite porque somos filhos desobedientes, né? Assim como nossos pais, que quando a gente desobedecia,
eles nos corrigiam, às vezes deixava a gente quebrar um pouco a cara para a gente aprender, né. Quantas pessoas que às vezes falou que ia sair de casa, ia atrás de certa pessoa, e aí, os pais não queriam aquilo ali, falou que não era o tempo e a pessoa foi. Depois quebrou a cara, teve que voltar para dentro da casa dos pais envergonhado. Mas por quê? Os pais sabem qual é o tempo certo. Então, se nossos pais humanos aqui sabem, imagina o nosso Deus, né, que é todo poderoso, que tem a capacidade de, né, saber do nosso passado, vive o nosso presente e ele já se faz presente no nosso futuro. Então nós temos que estar muito atentos. É a mensagem que eu queria deixar aqui, que em todas as decisões que nós formos tomar, que a gente peça ao nosso Deus direção, e se ele nos der o não, que a gente entenda que o não de Deus é melhor do que o sim do homem, né? Porque é muito melhor a gente ir com o nosso Senhor adiante, né? Ele lutando por nós, abrindo porta, do que a gente ir sozinho e o inimigo vir e nos massacrar, né? Mais vale esperar no Senhor a hora dele, né? Porque quando chegar a hora dele, quando ele falar pode ir, nós iremos receber a coroa da vitória, porque ele mesmo já vai derrotando os nossos inimigos à nossa frente, né? Porque ele é um Deus todo-poderoso e ele permitiu que a gente siga. Ele nunca vai nos permitir seguir em frente se não estivermos protegidos por ele, né? Se ele já não souber que iremos receber a nossa vitória. Então, essa é a mensagem, né? Que a gente nunca se esqueça, que a gente não queira andar sozinho, e principalmente que nós não venhamos desobedecer a palavra do Senhor, para que a gente não venha ser vencido pelo inimigo. E se der tempo de voltar chorando para os braços do Senhor, ainda está bom. Muita gente não dá um tempo, né? Acaba morrendo nesse caminho de desobediência, e aí, infelizmente, né, se estiver desobedecendo o nosso Senhor, dificilmente vai conseguir ir para o céu, a não ser que tenha um tempo de se arrepender ali. Mas essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, palavra que nos dá entendimento da importância da obediência, Senhor. Temos que estar sempre obediente a Ti, entendendo, Senhor, que o nosso tempo não é o seu tempo, que o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe a hora melhor de irmos e a hora de ficarmos parados. Por isso, lhe peço que o Senhor possa estar abençoando cada um, guardando, protegendo e sempre orientando, Senhor, que nunca nós venhamos sair do nosso local sem que seja a sua permissão. Toque em cada vida, guarde e proteja, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.